Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre movimento, que é aquela propriedade que eu falei das palavras se mexerem na frase. Mas antes eu queria dizer que aquela análise sobre as sentenças relativas é muito mais complicada do que eu imaginei que fosse. Acabei de achar uma tese de doutorado de 200 e tantas páginas analisando as propostas de derivação dessa frase, então eu não vou me meter a entender por hora, tá? Mas espero que vocês tenham entendido. Mas enfim, ali ainda era um pronome relativo. Aparentemente não era um. Não fica no núcleo do C. Fica ainda no. Fica no spec. Aparentemente, mas assim. Então por que dá pra dobrar? E a outra não dá? Não sei. Confesso que também não sei. Mas enfim, agora a gente vai fazer um negócio mais legal. Que é fazer movimento. A gente viu que as frases na árvore estavam quebradas, assim, o verbo estava quebrado ali naquele cantinho, e aí, enfim. O que é que acontece? É porque, na verdade, a gente vai ter dois níveis de estrutura. Um nível que é chamado de estrutura profunda, onde são colocadas várias pecinhas, acontecem vários processos na frase. E a frase é levada para uma estrutura superficial em que outros processinhos acontecem, tá? Vamos lá. No nível da estrutura profunda, a gente vai ter atribuição do papel semântico. Quando a gente diz que sujeito é agente, sujeito é paciente, entenderam? Essas coisas são no nível da estrutura profunda. E aí, para passar para a estrutura superficial, essas frases sofrem movimento. E é o que a gente vai ver hoje. Não tem muito. Não tem conceitos, tá? Porque não cabe aqui também. O livro não cita, mas tem vários, várias regras, vários processos. Mais recentemente já há uma proposta de que o movimento nem existe, na verdade o que existe são cópias, enfim, são várias propostas. Mas a gente vai focar no livro, que é o que eu espero que vocês estejam lendo, tá? Então bora lá, deixa eu mover minha telinha, beleza. Beleza, uma sentença básica, né? Ela come bolo. Aí a gente vai fazer essa sentença e a gente já sabe que, obviamente, ela começa por IP, com um spec, com um I', com um I, com VP, que tem dois argumentos, como a gente tá vendo ali de cara, né? Que é um DP aqui, um V', um V e um DP. Isso aqui não é um verbo não, tá? Não é porque tá terminando em R não. Bilhar, acho que é sinuca, se eu não me engano. Não sei porque eu botei bilhar, eu não sei o que significa. Mas eu tenho quase certeza que é algo a ver com esses jogos de sinuca. Enfim, a gente vai ter ela joga, e aí a marcação de flexão tá ali em cima no i, e bilhar. Agora vejam o que acontece. A gente não fala uma frase, ela joga bilhar, né? A gente fala, ela joga bilhar. Então o que é que acontece? Para o verbo se juntar à sua flexão de tempo, ele sofre movimento. E tem umas propriedades, tem umas coisas que explicam isso. Por exemplo, como é que o verbo vai saber que tem que ir para o plural? Ele só vai estar no plural quando o sujeito estiver no plural também. Então, essa propriedade de plural, de concordância, e também a propriedade de pessoa, só acontece quando o verbo está em contato com o sujeito. Ou seja, primeiro o sujeito tem que entrar, para depois ele receber a sua marca de flexão. Entendem? Então você não pode ter um verbo como jogam e um sujeito como eles jogam, entende? Então, o verbo ele só tem esse momento de concordância quando as outras pecinhas estão postas. Por isso que o movimento só acontece depois. Então, ele joga e aí vai ficar como? Joga, ele vai se mover, né? Joga ele bilhar. E aí a frase engano não tem sentido. Mas antes de continuar, como esse verbo se moveu, a gente vai dizer que ele deixou um rastro, um vestígio. A gente vai dizer que é um T, que é do inglês trace, que significa vestígio. E aí ele se move para essa posição. E esse I, ele é só um símbolo de identificação. Oh, meu Deus. Os humanos se valem da religião. Siri se vale do silício. Esse I indica um o índice, que esses dois
termos estão relacionados, tá? E aí, quem é que tem que se mover? O DP também. Se move para spec de IP. Então aí a gente termina a frase. Porque aqui ela vai receber aqui que ela vai ser licenciada como sujeito. Entendem? A gente vai entender por quê. Porque essa posição específica, ela atribui caso ao sujeito. E aí a gente vai aprender também o que é caso, tá? Eu acho que talvez nesse vídeo, porque eu acho que vai ficar curto. Enfim, aí fica, ela joga bilhar. Entende? Beleza, tranquilo. Esse é o movimento. Isso acontece, por exemplo, há uma frase como quem... Peraí, não, quem não? Que bolo ela comeu? Que começa em um CP, né? Aí tem um spec, C', um IP que tem um spec, que tem um I', que tem um I, que tem um VP, que tem um DP, que seria o spec, né? O V', que tem um V, que tem um complemento, que é um DP. Qual é o complemento aqui? Se a gente for para a sentença mais básica, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter que tem o eu, né, aqui, a gente está ainda na estrutura profunda, como vocês podem lembrar. Ela comeu. E aí, se vocês analisarem assim, vamos pensar nessa frase, que bolo ela comeu? Quando você responde essa frase, você diz o quê? Ela comeu o bolo de laranja. Então, vocês veem que vocês responderam assim, ó, ela comeu o bolo de laranja. Agora, esse sintagma que estava antes foi para depois. Por quê? Porque, na verdade, ele é o complemento. Então, esse equilíbrio, ele surge aqui. Aqui embaixo. Não lá em cima. E por que ele vai lá para cima? Porque ele sofre movimento. Então, de novo, bora lá. O comeu vai para cá. Aí fica comeu aqui, né? Com um izinho marcando que ele se moveu de uma determinada posição, e essa é a posição inicial. O ela se move para spec de IP, aqui fica ela, fica um Jzinho, que também pode ser qualquer símbolo, entendeu? E aqui vai virar um TJ, TJ, Tribunal de Justiça. E aí, esse que livro, ele vai se mover para posição que ele encontrar, que é essa daqui. Ele não se move para cá, para C, porque se eu não me engano, uma das propriedades de movimento é que núcleo se move para núcleo e a posição de argumento se move para a posição do argumento, entende? E adjunto se move para a posição do adjunto. Então tem essa simetria. Mas enfim, aí a única posição para ele subir é para cá. E aí ele vem para cá. E aqui fica um TK e aqui fica que livro. Para marcar a posição. Então vocês veem que agora a frase fica interpretável. Que livro ela comeu? Que bolo? Que livro o quê? Eu tô maluco. Ah, meu Deus, espera aí. Que bolo? Tô doido. Que bolo? Que bolo ela comeu, tá? Deixa eu só marcar aqui. Que bolo. Enfim. Então essa é a frase, esses são os processos de movimento que acontecem na frase. Por que a frase se movimenta? Assim, antes de a gente passar para isso, a gente vai dar uma olhada aqui em umas coisas. Coisa que a gente vai olhar aqui é a teoria temática. O que é a teoria temática? Ela basicamente diz o seguinte: todo argumento tem que ter uma função semântica. Então, quando a gente diz João chutou a bola, a gente tem alguém que é um agente, que ela age sobre alguma coisa, ela é a pessoa que chuta, e a bola que é o paciente, a pessoa que recebe a ação. É por isso que quando vocês estudam na escola tem sentença ativa, sentença passiva. Sentença passiva é o
paciente que está sofrendo a ação, que fica como sujeito. E o agente e a sentença ativa ficam como sujeito, tá? E é isso, é basicamente isso. E aí tem algumas noções. A gente chama esses papéis semânticos que cada argumento recebe de papel temático. E eles são limitados. Geralmente o verbo tem 2 ou 3 para dar no máximo, né? Que é o sujeito e o objeto. E aí às vezes tem 2 objetos. Né? Então tem papel semântico. Esses papéis, eles são dados apenas por núcleos lexicais. Então, o nome pode dar, o verbo pode dar, o adjetivo pode dar, a preposição pode dar. Tá? E quem pode receber papel temático? Os argumentos desses núcleos lexicais. E onde é que acontece essa atribuição? Em DS, na estrutura profunda. O D é porque é de deep structure. Então é a estrutura profunda. Então, antes do movimento acontecer, esses papéis temáticos são recebidos, tá? E aí, o que é que regula a atribuição desses papéis temáticos? O critério θ. O critério θ diz o seguinte: todo argumento tem que receber um papel temático, e todo papel temático que o núcleo lexical tiver, ele tem que dar. Então, é meio que a atribuição tem que acontecer de alguma forma, entende? Então, essas são as posições temáticas e vocês podem conhecer, né? Porque ó, é a posição do especificador do verbo e do DP do verbo, que é a posição dos argumentos do verbo, sujeito e objeto. Então é bem intuitivo, tá? Isso de forma geral, tá? A gente não tá vendo a questão da atribuição em casos de preposição, em casos de adjetivo, nome, entende? Preposição, adjetivo, nome. São esses 4. Então vocês veem que algumas posições elas recebem papel temático, então as palavras podem receber papel temático ali, os DPs, os argumentos, mas em outras posições não, tá? E é basicamente isso. Então quando você pega uma frase como Maria ama João, o Maria e o João vão receber papel temático na posição de DP do verbo especificador e na posição de complemento, tá? É bem mais tranquilo do que parece. E aí, o que é que causa o movimento desses termos para outras posições? A atribuição de caso. O verbo ele se move para receber a flexão, mas o sujeito não teria motivo para se mover da frase. Mas ele se move porque ele tem que ser interpretado. O caso ele é uma maneira de interpretar o DP, que é esse sintagma determinante. Então ele é meio que assim. Para ser interpretado como sujeito, objeto, entendem? Como adjunto, ele tem que receber um caso específico. E são 3 casos do português. O caso acusativo, que é dado para o objeto do verbo. O caso nominativo, que é dado para o sujeito, que é recebido lá em P, lá em cima. É por isso que o DP do verbo se move lá para ser sujeito. Lá com o nominativo. E a preposição atribui caso oblíquo, tá? A gente vai ver isso em casos de complemento nominal. Essa teoria do caso, a atribuição do caso acontece lá na estrutura superficial, que está ali abreviada como surface structure, estrutura superficial. E o movimento acontece justamente para que isso possa acontecer, tá? E só núcleo menos n pode dar. Por quê? Porque a ideia de ser mais n é que ele tenha propriedades de nome. Mas, na verdade, os que têm propriedade de nome vão receber um caso, entende? Então, ele vai receber os DPs. Eles DPs são mais n. Então, só os menos n pode dar, caso a ele, tá? E essas são as posições de caso. Vejam que a posição spec de IP ali, ela não é uma posição que recebe papel θ, mas é uma posição que recebe caso. Ao mesmo tempo, a posição do spec do VP, que é aquele DP, ela recebe θ, papel semântico, mas não recebe caso. Então, vocês vejam que o DP nasce ali, dentro do VP, do verbo, e ele tem que se mover, porque ele nasce ali para receber papel temático e se move para receber caso. Então, esse processo é chamado de movimento, tá? E aí vocês podem ver que há posições que não são... Há posições que são θ e há posições que não são.
Entendem? Então, vocês estão entendendo que esse processo que acontece? O que acontece é o seguinte, não é só as frases, elas se estruturam numa semântica que pode ser explicada pelos processos sintáticos. Então, basicamente o que a teoria está dizendo é o seguinte, ó, a sintaxe já dá conta de fazer tudo, até de atribuir os papéis semânticos e as relações semânticas que acontecem. A sintaxe dá conta de dizer por que esses DPs são interpretados como sujeito e não como objeto. Por exemplo, quando a gente diz Maria ama João, como é que a gente sabe que Maria é a pessoa que está amando? Porque ela está ali, primeiro, no português é pela ordem, tá? Mas há línguas em que há palavras, há afixos, palavrinhas que se fixam no nome para dizer que ele é sujeito, por exemplo. Mas assim, no português é pela ordem. Então a ordem indica. O Maria vem antes é porque ele está recebendo o caso nominativo. E aí ele recebe esse caso e aí a gente consegue entender que ele é o sujeito. O João, ele recebe o caso acusativo. Entendem? Para ser interpretado como objeto. Veja que Maria é a pessoa que ama, João é a pessoa que recebe o amor. Maria é o nominativo, que recebe caso um spec de IP. E João é o acusativo. Então vocês vejam que esses processos dependem, tornam, são necessários para que as frases tenham sentido, para que a ordem das frases fique ok, para que as pessoas entendam. É basicamente isso a teoria do caso. Só que há casos, há casos em que ocorre uma marcação excepcional de caso. E o que é que acontece? Pode acontecer de um termo ser, por exemplo, ele fez isso. Deixa eu ver se tem aqui a. Tá, não tem não. Eu vou ter que desenhar para vocês. Em uma frase como ela fez isso para eu sorrir. O eu não tem para onde ir. Porque ele. Quando a gente vai ver a frase. Deixa eu botar aqui para cima. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Ele fez isso para eu sorrir. Vamos desenhar a árvore, vamos falar dos papéis temáticos, vamos falar da... Como é que chama? Uh, da modo movimento e do papel e da atribuição de caso, tá? Então a gente vai ter um IP aqui, esse IP teria um spec, esse spec tem uma linha aqui, tem um I, que tem um VP, que tem... E o VP vai se dobrar, né? Porque aqui é um adjunto para eu sorrir, que é a finalidade. A gente vai ter um V', um spec, né? Um V', um V e um DP, que é o complemento. Que é um DP também. Que é um DP de especificador. A gente vai ter ele fez isso. E aqui a gente vai ter um PP, né? Para eu sorrir. Aí a gente vai ter um if_p. E esse if_p aqui vai ter um spec, que vai ter um if linha, que vai ter um inf, né? E aí ele vai ter um VP, que vai ter um especificador, que é um DP, né? Que é o eu. E aí um V' e um V é o verbo... Qual é o verbo? Sorrir, né? Sorrir. E aqui fica a marcação de infinitivo. Quais são as posições que vão receber papel temático? Tá? A gente vai ter um papel temático aqui, que é o DP, que é um núcleo lexical, VP. A gente vai ter um papel temático aqui, vai ter um papel temático aqui. Agora eu não estou lembrando de cabeça se nesse caso a gente vai ter uma preposição que atribui papel temático. Mas eu acredito que não. Por hora não, mas assim, não importa por hora. Então, o que é que a gente vai acontecer agora? Então eles receberam suas funções, tá? E aí o que é que vai acontecer?
eles vão sofrer movimento para que eles sejam interpretados, os DPs. E os verbos sofrem movimento para que eles se liguem às suas flexões. Então vamos começar de cima para baixo. O ele vai se mover para aqui, para cima. O verbo vai se mover para cá, vai ficar fez, né? O isso não se move. O eu vai se mover para aqui. E o verbo vai se mover para cá para ficar sorrir. Ele fez isso para eu sorrir. Só que aí agora a gente tem que receber caso. E o que é que acontece? O eu vai receber o caso nominativo aqui, ó, nominativo, ou seja, vai ser o sujeito. Nesse caso, aqui a gente vai ter um caso acusativo. E aqui esse eu aqui, como é que a gente vai interpretá-lo? Porque a gente viu que a gente tem 3 casos só no português. O caso nominativo, que é dado em IP. O caso acusativo, que é dado em... E... Como é que chama? Pô, esqueci agora. Caso acusativo, um objeto, e o caso oblíquo pela preposição. Não tem caso que é dado em IFP. Não tem caso que é dado no infinitivo. E aí o que é que acontece? Esse INFP aqui... Oh, meu Deus do céu, Siri, para! Os humanos se valem da religião. Siri se vale do silício. Enfim, esse INFP não tem capacidade de atribuir caso. E é o que acontece. Quando a gente fala o português, algumas pessoas, né? Muita gente, na verdade, fala para mim sorrir, né? Para mim sorrir. E aí, se vocês derem uma olhada, esse mim, ele está recebendo, na verdade, um caso acusativo da preposição, que é o que acontece aqui. A preposição atribui um caso oblíquo, ela não deveria atribuir caso aqui, porque o complemento dela é INFP, é o sintagma inteiro. Então, se ela fosse dar caso, teria que dar caso para ele. Só que nesse caso excepcional, como não há ali nenhum elemento que dê caso, a preposição vai para ali e manda o caso. Entendem? É basicamente isso que acontece. E aí vocês podem perguntar, Pedro, mas por que então para eu sorrir também tá certo, já que não atribui caso? Como é que eu sei disso? É porque na verdade o que acontece aqui, ó, também pode ser um caso de ter outro sintagma por cima que não vai caber entrar aqui, que é um sintagma de concordância, tá? Que o sintagma de concordância é um pedaço desse sintagma IP aqui. O outro pedaço é um TP, tá? Que é um sintagma de tempo. Ele poderia ser dividido em 2, que também não cabe aqui. Mas aí esse AGRP de concordância ficaria em cima do FP e aí o sujeito se moveria para o sintagma de concordância na posição de especificador e o verbo se moveria para o AGRP para receber a marcação de concordância. Porque esse caso aqui é uma marcação de infinitivo pessoal, ou seja, o verbo no infinitivo está concordando com o sujeito. Porque geralmente os infinitivos são impessoais, justamente porque eles não têm capacidade de atribuir caso. Quem tem capacidade de atribuir caso é o IP, para ser nominativo. Entendem? Entendem? É por isso. Então, esses casos é o que a gente chama de marcação excepcional de caso. É um pouco complexo, eu achei essa parte extremamente resumida nesse livrinho, então caso vocês tenham interesse em aprender mais, eu recomendo muito que leiam aquele manual de sintaxe, o novo manual de sintaxe do Carlos Mioto, tá? Porque ele está bem mais detalhado e são apresentados vários dos problemas. E também, por ser mais detalhado, eu acho que algumas dúvidas que vocês possam ter, que até eu próprio tive aqui, e olha que eu já li aquele livro umas 3 vezes. Algumas dúvidas que vocês tiveram podem ser tiradas lá, tá? E assim, também é bom, né, quando começar a tentar explicar esse assunto, porque você percebe as suas próprias deficiências. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido essa ideia. Então, marcação excepcional de caso acontece em momentos em que o DP ele não tem alguém que atribua caso a ele, e o que é que acontece? Ele vai receber caso de um termo que não deveria dar caso a ele.
em situações normais. É por isso que é excepcional. Mas é só porque ele precisa ser pronunciado, ele precisa ser interpretado, ele está sendo dito. Então ele recebe essa marcação de caso. É por isso que tem o pra mim sorrir, pra mim dizer. E aí você vai dizer, Pedro, tá errado? Não tá errado pra quem, né? Se a gente ficar seguindo a regra da gramática, sim, estaria errado. Porém, o povo fala, e o povo não sai dizendo frases sem sentido na rua. Na verdade, tem um motivo, e a teoria explica que é por conta dessa marcação excepcional de caso que acontece e salva esse DP para ser pronunciado. Porque o infinitivo em si do verbo sorrir é impessoal. Tá? Agora vamos passar para a última parte do nosso curso. Eu acho que eu vou dar agora porque vai ficar mais fácil de. Eu não precisar gravar mais um vídeo. Que é verbos inacusativos. Esse daqui é um assunto muito interessante e muito curioso. Alguns verbos, eles possuem só um argumento, né? Como a gente viu. Alguns argumentos, ele pode ter argumento externo ou pode ter argumento interno. Argumento externo, por exemplo, João morreu. Argumento interno, chegou a carta. Só que esse chegou a carta, poderia ser a carta chegou. E aí é um sujeito. Mas não é o argumento externo, é o argumento interno. Em geral, a gente vai dizer que o sujeito, ele tem que ser, o argumento externo tem que ser prototipicamente, ou seja, na grande maioria das vezes, ele vai ser um agente. Ele vai ser, e além de tudo, ele vai ter uma especificidade semântica. O verbo, ele vai precisar, o sujeito não pode ser qualquer um. Por exemplo, se você pega o verbo comer, não é qualquer um que pode comer. Uma pedra não pode comer. Mas você pode dizer a carta chegou. O homem chegou. A flor chegou. As flores chegaram. Um buquê de flor chegou. Chegou a chuva. Entendem? Então o que é que acontece aqui? É porque esses sujeitos, na verdade, não são argumentos externos. Eles são argumentos internos. Ou nem são argumentos. Que a gente vai ver assim, enfim. Nem são argumentos daquele verbo. Tá? Só que o que é que acontece? Por esse tipo de verbo, que eu falei, por exemplo, chegou, verbo chegar, ele não tem caso acusativo para dar. Aquele caso que é dado ao objeto. E o que é que acontece? O objeto, o DP, para ser pronunciado, ele precisa ter um caso. Então, o que é que acontece? Ele não tem nem caso dado pelo verbo, e não tem caso dado por mais nenhum lugar, porque não sobra lugar para dar caso a ele. Mas sobra uma posição no spec do IP ali, que independente de ter sujeito, de ter argumento externo ou não, a gente desenhou. Quando a gente fez o verbo chover, tinha um spec de IP ali, o verbo choveu, tinha um spec de IP que não era preenchido. Ficou sozinho, ficou um caso vazio ali, que poderia ser dado e não foi. Tá? Porque ao contrário dos papéis temáticos, não necessariamente o caso precisa ser dado a todo mundo, tá? E aí, o que é que acontece? Esse objeto, por ele não receber caso e ele precisar ser pronunciado, ele vai e sobe ao spec do IP, que é a única posição que ele pode subir ali, e recebe caso nominativo, e por isso que vira sujeito. A gente tem vários exemplos disso, tá? Por exemplo, João foi mordido. Esse foi mordido é uma sentença, na verdade, na voz passiva, né? E aí o que é que acontece? Qual é a sentença? Por exemplo, João foi mordido por Pedro. A sentença na voz ativa é Pedro mordeu João. Pedro é o argumento externo. João é o argumento interno. Porque o Pedro mordeu João. O João é o argumento interno ao verbo. É o complemento, o objeto. Quando vira para ser passiva, o João vira o sujeito. Mas ele não é o argumento externo. Ele é o argumento interno. Então, na verdade, ele surge em outra posição. E aí, nessa outra posição, o verbo não deu caso acusativo para ele do objeto. Porque esse tipo de construção aqui, foi mordido, não tem objeto. Né? Não tem objeto. Ele vai ter sujeito e um agente da passiva. Então, ele vai ter que subir na posição do sujeito e receber o caso nominativo. É um exemplo de verbo que não tem caso acusativo. A gente chama de verbo inacusativo, tá? É uma hipótese muito interessante. Tem vários exemplos no livro, vocês também podem ver vários outros. Aqui, por exemplo, parece doente. O verbo parecer, ele não tem especificidade semântica para o sujeito, como o verbo comer tem.
Então, o parecer aí pode ser, ó, a pedra parece redonda. Parece que vai chover. Parece novo. O livro parece novo. Então veja que ele aceita qualquer tipo de sujeito. Então, na verdade, esse sujeito aí não é o argumento externo dele. Ele, na verdade, vocês lembram das small clauses? Pois é, o que a gente está vendo aqui é uma small clause, na verdade. O João, ele na verdade está dentro da small clause. Eu vou até desenhar isso, eu vou desenhar isso no slide para facilitar. O João, a gente tem na verdade aqui, ó. Ah, meu Deus, fiz uma ponta do a laser. A gente tem na verdade aqui um small clause, tá? E essa small clause, ela teria aqui o João e o doente. E aí, por estar o João e o doente, eles estão nessa posição aqui. Só que nessa posição ele não recebe caso. E por ele não receber caso, caso acusativo do verbo, parecer, ele não vai receber caso acusativo, ele vai subir a posição de spec de IP, e lá naquele spec de IP, ele sobe e vira sujeito. E recebe o caso nominativo e vira sujeito, tá? E aí o que é que acontece? Perdi o mouse. Aqui vai ficar nulo, que é o que a gente viu no caso de a Maria Bonita. A gente viu lá atrás que Maria Bonita é esse mesmo caso aqui. Maria sobe porque justamente o verbo o verbo ser, ele não tem especificidade semântica. A pedra é redonda, vai chover, perdão. É noite. O livro é grosso. Então só podem ter vários tipos de sujeito, ou pode até não ter sujeito. Entendem? Nesses casos o verbo é inacusativo. Ele não tem argumento externo. Ele só tem argumento interno, que é um small clause, no caso do verbo ser, e em que esse termo ele precisa receber caso, que ele é um DP, ele precisa receber caso. O doente não precisa, porque ele é um adjetivo. É um AP, que está dentro da small clause, mas o DP, que é o João, precisa. O DP, que é a Maria, precisa. Então ele tem que subir até aquele spec de IP, e lá ele recebe o caso nominativo e vira sujeito. Entendem? Isso é muito doido, porque é um tipo de classe específico dos verbos que é diferente de verbos como há um menino na sala, porque esse tipo de verbo, ele não seleciona argumento externo e nem sujeito. Então, ele dá caso acusativo ao seu complemento. Então, é diferente desses verbos aqui, em que o sujeito pode aparecer sem ser argumento externo. Porque, na verdade, ele é outro termo que não recebeu caso, porque o verbo não deu caso acusativo. Basicamente é esse. O livro termina ainda, o livro tem mais um capítulo de análise de 4 problemas de tipo de frase em português. Eu não vou tratar aqui porque acaba sendo mais específico, mas se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. E, de novo, façam os exercícios que o livro proporciona, e qualquer coisa é só falar comigo. Então é isto, estamos terminados. Meta cumprida.